Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punter e nem pré-live. São entradas que, de acordo com os meus métodos, eu efetuo a minha entrada caso o time entregue aquilo que os meus métodos pedem, beleza? Ao longo dos vídeos eu vou explicando para vocês, se você é novo aqui no canal, não sabe ainda como que funciona, como que eu funciono, beleza? Vocês vão conhecendo ao longo do tempo, mas tem bastante vídeo aí que mostra pra vocês, beleza? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, se inscreve no canal e deixa o like, primeira coisa que você tem que fazer, beleza? Eu separei aqui, ó, nós temos alguns jogos que estão finalizando, Fluminense metendo 3-0 aqui no... Aqui, ó, Fluminense metendo 3-0 no Goiás, cadê? Agora aparece Fluminense metendo 3-0 no Goiás. Corinthians empatando com o Curitiba. Ceará perdendo para o Avaí e sendo rebaixado com esse resultado. Com esse resultado, o Ceará não tem mais chance de sair da zona de rebaixamento, ó, porque ele vai para 37 pontos, fica com 34 pontos. E aí o Cuiabá, que nem jogou ainda, já tem 38, então o máximo que ele pode ir para 37, então o Cuiabá nem precisa jogar, que já está tranquilo ali. Então já estão para, aliás, todos, falta o Atlético Goianiense que vai jogar daqui a pouquinho contra Atlético Paranaense. Se vencer ainda tem chance, mas bem difícil, né? Eu separei aqui, ó, ainda vai ter alguns jogos hoje, já vou acelerar aqui para dar tempo de acompanhar, quero fazer dinheiro nesses jogos, mas separei aqui, ó, 11 jogos pra gente trabalhar. Mas cara, olha só, eu quero que vocês prestem bastante atenção e tomem principalmente bastante cuidado. Se eu colocar aqui, ó, antes de falar dos jogos desta quinta-feira, dá uma passada muito rápida só para vocês verem, e o que eu falo também, o quão importante sobre o fato de estar na pré-copa, né? Nós estamos em jogos que antecedem a Copa do Mundo. E cara, isso é fundamental. Isso é fundamental vocês saberem, porque muitos jogadores não vão... Cadê? Muitos jogadores, cara, não vão estar nem aí para esses jogos. Essa é a verdade. Muitos jogadores não vão estar nem aí para esses jogos. Olha só, a Atalanta era tida como favorita desse jogo, perdeu para o Lecce, e vários jogos, o Sassuolo empatou, aí alguns jogos deram o que poderia, né, o que provavelmente aconteceria, a Inter meteu goleada, mas ó, o Ajax era favorito contra o time também, empatou 2-2, e o principal foi aqui na Inglaterra, olha isso, o Arsenal, time sensação do ano, de todo mundo, ele é líder da Premier League, a liga mais difícil do mundo, e foi eliminado. E foi eliminado perdendo de 3-1, jogando em casa. Depois nós tivemos ali, ó, Nottingham Forest, é o último colocado da Premier League, não tem, se não me engano, tem 2 vitórias apenas. E eliminou com um jogador a menos o Tottenham, que é o 4º colocado, se não me engano. O Newcastle, tá vendo aqui, ó, que ele classificou, mas classificou nos pênaltis, o jogo foi 0-0. E vários jogos, vários. Ó, o Liverpool também se classificou nos pênaltis, sofrido. Quase foi eliminado. Se classificou, se não me engano, no último pênalti, alguma coisa assim. Manchester City fez 2-0 no segundo tempo, se eu não me engano. E foi... os dois times jogaram com o time reserva, então todos eles jogaram praticamente com o time reserva. E isso conta muito, velho. Isso conta muito, porque imagina você, pô, eu tô jogando aqui por um campeonato que não vai acabar agora. Eu não corro chances ou os riscos de perder o campeonato agora, mas eu corro o risco
de me machucar e perder um campeonato que eu só jogo de 4 em 4 anos. Vocês têm noção? Acabou o jogo aqui, deixa eu tirar. Vocês têm noção do quanto isso é importante? É um campeonato que só acontece de 4 em 4 anos. Eles podem ficar fora, como vários ficaram fora. Até postei agora o Mané, que classificou o Senegal e tudo mais. Dificilmente seria campeão, mas assim, era uma sensação, se eu não me engano, a primeira Copa do Mundo dele e não vai jogar. E vários outros jogadores do Brasil mesmo. Coutinho se machucou, aí teve vários jogadores que se machucaram, brasileiros, só que deu tempo de se recuperar, o Richarlison, o Paquetá e tudo mais. Então, assim, eu tenho certeza, por exemplo, amanhã vai ter jogo do Real Madrid. Eu já vi que o Real Madrid vai com o time completamente desfalcado, vai alguns jogadores, mas mesmo os que jogam e estão convocados para a seleção, cara, eles não vão ir numa dividida como eles iriam num jogo realmente valendo, sabe? Porque eles estão com medo de se machucar. E isso é muito importante. As pessoas falam, mas isso não tem importância. Cara, tem muita importância. Porque imagina, é um time favorito que normalmente ganharia ou amassaria o adversário, né? Só que é um time que ele não tá nem aí pra esse jogo. Ele não tá nem aí pra esse jogo. O que ele quer? Mano, eu quero só que esse jogo acabe, que todos esses jogos acabem, 2 jogos acabe, pra eu ir pra seleção e ficar tranquilo, saber que eu não vou me machucar no máximo, posso me machucar durante a Copa, mas aqui eu não quero me machucar. Então assim, tomem bastante cuidado, beleza? E principalmente agora também, ó, por exemplo, Brasileirão. Alguns times já vão com o time reserva, vão sem vontade, por exemplo, ó, Palmeiras e América Mineiro que tem hoje. Palmeiras é muito favorito, mas cara, Palmeiras já foi campeão, já tá na Libertadores. O que vale esse campeonato Palmeiras? Absolutamente nada. Isso significa que ele não quer vencer? Óbvio, todo mundo quer vencer o tempo todo. Mas ele vai dar a vida para ganhar o jogo? Dificilmente, né? Dificilmente. Então isso é muito importante, beleza? Deixa eu colocar aqui os jogos que eu separei hoje, só para dar essa ênfase que, cara, é muito importante vocês terem essa noção, terem esse conhecimento, que isso vai ajudar muito vocês, beleza? Primeiro jogo que eu separei aqui, ó, Hellas Verona versus Juventus, um jogo muito importante. Aqui não tá mostrando a odd, eu vou pegar aqui no celular, que pelo celular mostra, não sei porquê. Eu gosto muito desse site, que é o SofaScore. Se vocês quiserem usar, eu indico, muito bom. Se vocês forem ver, tá dando uma odd de 1,70 para Juventus e 4,75 para Hellas Verona. E aqui é o seguinte, se vocês forem ver, acompanhar os últimos jogos, cara, olha isso. Os últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota para Juventus. Hellas Verona, 5 jogos, 5 derrotas. Se a gente for ver na classificação, olha isso, 7º contra último colocado. Hellas Verona em 13 jogos, 1 vitória. Então assim, mesmo jogando fora de casa, a Juventus que não tem um repertório assim absurdo e não vem com uma retrospectiva tão boa, 6 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, acredito sim que é um jogo para ele vencer. Vai pegar um time assim horrível. E aqui tem tudo pra gente cravar uma vitória da Juventus. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, eu gosto muito de trabalhar. Antes de mais nada, Juventus. Quero trabalhar a favor da Juventus, mas só para vocês terem uma ideia. Como são poucos jogos, eu vou até explicar algumas coisas a mais. Como por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui do seguinte: eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios, handicap, back, lay, over goals. Eu gosto muito de escanteios, mas vocês têm que entender o seguinte: não é o que eu quero, e sim o que o jogo me mostra, beleza? Eu gosto muito do método de escanteios, mas se o jogo não está para eu fazer a minha entrada de escanteios, eu vou querer fazer a minha entrada de escanteios. É igual o exemplo que eu dei esses dias. Eu gosto muito de ir à praia às segundas-feiras. Vou comer já. Eu gosto muito de ir à praia às segundas-feiras, por conta que a praia é mais vazia e tudo mais. Só que nessas últimas segundas, estava chovendo. Então como eu vou pegar sol se está chovendo? Não tem como. É a mesma coisa, como que eu vou ganhar dinheiro no método de escanteios, na estratégia de escanteios, sendo que o jogo não está entregando
o que os nossos métodos pedem. Se você não sabe o que é um método, primeiro link desse vídeo tem o meu método de escanteios. Eu indico muito você assistir. Já faz um ano que eu fiz esse vídeo, mas ele vale até hoje. E ele é muito assertivo. Inclusive tem vários depoimentos lá de pessoas que fizeram e tudo mais. Esse vídeo está gratuito para você. Então vai lá, assiste. Tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre a estratégia de escanteios, beleza? Então ali é apenas um método. Então eu sempre falo, o melhor é você ter um leque de possibilidades. Porque quando você tem um leque, você faz a sua entrada de acordo com o que o jogo está entregando. Por exemplo, hoje eu assisto, eu tô tranquilo. Pô, esse jogo está se encaixando no método de escanteios. Aí eu faço a minha entrada de escanteios. Ah, mas esse jogo já está melhor para a entrada de punter. Esse jogo está melhor para a entrada de minutos. Esse jogo está melhor para a entrada de back. Então assim fica muito mais simples e fácil de você realmente ganhar dinheiro. Entende? Porque aí você vai fazer a sua entrada baseada no que o jogo está entregando. E não simplesmente você colocar o dedo na boca, ver para que lado o vento está soprando e está soprando para a esquerda. O Flamengo está na esquerda. A Juventude está na esquerda. Está na esquerda, então eu vou apostar nesse jogo. Não é assim que funciona. Eu sempre digo, você tem que fazer suas entradas baseadas em 5 pilares: calma, paciência, método, gestão de banca e emocional. Se você se basear nesses 5 pilares, eu tenho certeza que a médio e longo prazo você vai ser lucrativo no mercado de trader esportivo, beleza? Então este jogo aqui, até voltou, este jogo aqui entre Hellas Verona e Juventus, sem sombra de dúvidas, eu venho para trabalhar a favor da Juventus. A princípio, eu venho com a ideia de buscar um back. O que é back, Thor? Back é tudo que você está a favor, beleza? Então eu quero estar a favor da Juventus, eu vou entrar em back. Inclusive, eu vou fazer essa entrada até punter. Acredito muito interessante, é uma entrada punter. Eu, particularmente, uso uma casa aqui que eu não vou indicar porque eu acho que eu tô com alguma coisa aqui no YouTube, tá meio perigoso. Eu vou deixar lá no Telegram, beleza? É uma casa onde eu aposto. Todos os membros VLT apostam. Inclusive, se eu não me engano, o meu suporte diz que tem 2 vagas quem quiser se tornar membro, beleza? Eu nem fico divulgando, mas sempre me perguntam. Então, para quem quiser se tornar membro, eu acredito que até essa semana vai ter lá, se eu não me engano, de 2 a 4 vagas membro premium, beleza? Então vamos lá, eu acredito muito na vitória da Juventus. Então esse é um jogo que eu venho trabalhar a favor da Juventus. Tem um cara aqui, Vlahovic, alguma coisa assim o nome do cara. Deixa eu ver se ele vai estar aqui. Bom, já não está, mas tem jogadores muito bons. Locatelli, Rabiot, Di Maria. Cara, será que ele não vai jogar? Ó, Bremer que foi convocado. Bremer, Danilo, Bonucci, craque. Cadê? Opa, aqui. Caio Jorge fora, Pogba. Aqui, ó. Tá fora, velho. Vlahovic. Cara, esse cara joga muito, faz muito gol. Ele estando fora é um problema, mas eu venho sim com a ideia de buscar um back a Juventus. A Juventus é um time muito bom, então mesmo assim eu venho com a ideia de buscar um back e vou buscar no live também, beleza? Então a diferença de você puxar no punter e no live. Aqui eu quero puxar nas duas, beleza? Tanto no live quanto no pré-live, para buscar esse back a Juventus, beleza? Depois nós temos ali, ó, Raio Vallecano versus Celta Vigo. Aqui é a mesma coisa. Aqui, aliás, é uma diferença, porque o Celta Vigo, ele vem muito mal. Já o Raio Vallecano, ele vem muito bem. Nos últimos 5 jogos, se a gente for analisar aí, ó, tem apenas, nos últimos jogos, 3 vitórias e 2 empates. Então assim, não tem nem derrota, né? Eu vou pegar as odds aqui, ó, tá dando uma odd 2,25 para o Raio Vallecano e odd 3,50 para o Celta Vigo. Se a gente for buscar o Raio Vallecano jogando em casa, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Celta de Vigo, 1 vitória e 5 derrotas jogando fora de casa. Então assim, esse jogo também é um jogo muito interessante pelo retrospecto que vem vindo. Raio Vallecano não é um time galáctico, absurdo, não é um time de camisa e tudo mais, tradição, mas
mas é um jogo que pode ser interessante sim para a gente buscar um possível back ao Raio Vallecano, beleza? Então, cara, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Raio. Eu tenho que falar, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Eu falo, eu escrevo, né? Eu sou homem, né, mano? Homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, acredito que sim dá pra gente buscar um back. E quando eu digo buscar um back, é estar a favor do Raio Vallecano. Porém, se o time entregar aquilo que os nossos métodos pedem em escanteios, eu posso fazer minha entrada de escanteios. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios na América do Sul, sabe? Então, ligas como Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Argentino, Uruguaio, colombiano, enfim. Esses campeonatos eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios, porque aqui eles buscam os escanteios, sabe? Já na Europa eles gostam muito de tocar espanhol, principalmente eles tocam. Eles não buscam o escanteio, beleza? Então, por este fato, eu prefiro trabalhar o mercado de back. Até vou colocar aqui. Eu quero trabalhar um back ao Raio Vallecano. Porém, eu preciso, por exemplo, ó, aqui é uma ideia. Vamos supor, eu venho preparado para que a Juventus amasse o seu adversário. Eu venho preparado para que o Raio Vallecano amasse o seu adversário. Então começou o jogo. O Raio Vallecano, a Juventus, ela já está amassando. Eu já vou me posicionar em back a Juventus. Inclusive, back eu faço apenas na Betfair, não faço em casa de apostas, por vários motivos, beleza? Aqui dentro do curso lá eu explico exatamente. Mas aqui, se esses times começarem amassando, eu faço a minha entrada. Caso o cenário mude, eu fecho. E aí, numa exchange, se você fechar a sua entrada, você vai ter ali 1, 2, 3% de hedge referente ao valor que você colocou. Então, por exemplo, se você colocou R$100, o time recuou um pouco, você quer sair, você vai perder ali R$1, R$2, beleza? Às vezes, se o time tá amassando seu adversário, você já começa até a lucrar. Então, não vou me alongar aqui porque tá dentro do curso que eu falo sobre isso. Mas só para vocês entenderem que eu preciso que os times entreguem isso, beleza? Eu não sou adivinho, eu não sou mãe de Ná. Aqui é um cenário que eu desenho, beleza? Então, se o time estiver amassando, eu venho para buscar um back ao Raio Vallecano, beleza? Depois nós temos aqui, ó, Feyenoord versus Cambuur. Cara, eu gosto muito desse Feyenoord, gosto muito. Se a gente for buscar aqui, ó, ele tá no terceiro. Sempre vem nessa sequência, PSV ou Ajax e Feyenoord. Ali tá tipo 3 pontos de diferença e ele tem um jogo a menos. Vou buscar aqui, ó, a odd, uma odd 1,20 para um time que não perde contra uma odd 11. Então acaba sendo uma odd interessante caso o time amasse, ou seja, o Feyenoord ele tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Fortaleza acabou de fazer o segundo. Acho que o Fortaleza acabou de fazer o segundo. Acredito que sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acabou de fazer o segundo. Vai mudar aqui já já. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar a favor do Feyenoord. E eu acredito que sim, que dá pra gente pegar. Vou pegar aqui. Feyenoord. Eu venho para trabalhar um possível back também ao Feyenoord, beleza? Caso o time entregue aquilo que os nossos métodos pedem. Então, se entregar, a gente vem para buscar esse back ao Feyenoord, beleza? Aliás, eu ia deixar uma entrada punter aqui, mas eu vou tirar. A minha entrada punter, eu vou analisar um pouco mais, eu vou tentar ver sobre as escalações, isso faz total diferença. E se eu ver que os times vão com o time titular e tudo mais, eu mando lá no Telegram, beleza? Se eu não me engano, acho que terceiro, quarto link desse vídeo mesmo vai estar o meu canal do Telegram. Cadê? Já aumentou? Não atualizou ainda.
Mas lá vai ter o meu canal do Telegram, beleza? Deixa eu só analisar aqui o Feyenoord jogando em casa, 3 vitórias e 2 empates. E o Cambuur jogando fora de casa, uma vitória apenas. Interessante, então vamos ficar de olho para a gente buscar um possível back ao Feyenoord, beleza? Depois nós temos ali, ó, Valência e Real Betis. Cara, aqui também, o Betis é um time muito bom, um time que eu gosto bastante. Um time que eu gosto bastante. Deixa eu ver se realmente saiu o gol. Pera aí. Saiu 2-0 e eu acho que saiu pênalti agora pro... Saiu pênalti pro Fortaleza. Interessante. Eu estaria em back nesse Fortaleza. Tava louco para trabalhar, mas comecei a gravar. Deixei passar. Mas enfim. O Valência, deixa eu buscar aqui a odd, que aqui não está aparecendo, não sei o porquê. E é muito importante você trabalhar com odds. Eu não trabalho sem as odds. Cara, dando um favoritismo para o Valência, odd 2,25 contra 3,40 do Betis. Se a gente for ver aqui, ó, na classificação jogando em casa, o Valência tem 3 vitórias. Pênalti claro pro Fortaleza, acabei de ver. Valência jogando em casa tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Betis jogando fora de casa, 2 empates, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Cara, é o seguinte, pelas odds, e eu gosto muito de trabalhar com odds, pelas odds, eu acho que dá pra trabalhar algo contra o Valência, beleza? Tá aparecendo assim, cacete. Eu venho pra trabalhar algo contra o Valência. Vai bater o pênalti aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar sem cair. O goleiro tá fazendo cera ali. Eu tenho uma... Vou mostrar aqui rapidão. Eu consigo ver em tempo real os jogos. Em tempo real. Antes da casa apontar o que aconteceu, eu já consigo ver. A stream ajuda muito. Mas eu só tive a stream, que ela é paga. Se eu não me engano, eu pago uns R$400 por mês. 500, não sei. Bem depois, velho. Então, tipo assim, dá pra você trabalhar muito sem uma stream, sem estar assistindo jogo. Óbvio, quando você tá assistindo, quando você tem uma stream, tudo que você tem de ferramenta que possa te ajudar, ajuda e muito. Mas não necessita. Fez o gol 3-0 pro Fortaleza, primeiro tempo. Fortaleza tava em último colocado. E subiu ali e tá... Subiu pra caramba, acho que deve ter até passado São Paulo já. Mas vamos lá. O Valência tá com uma odd muito baixa para um time que não tá entregando. Olha só, os últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. Então o que é o lei? Lei é quando eu acredito que o time não vai vencer, beleza? Então eu acredito que o Valência não vença esse jogo. Então eu vou buscar aqui, ó, um lei. Esse lei só tem na Betfair. Então eu gosto muito de trabalhar lei na Betfair, porque só tem lá, beleza? Então o que é o lei, Thor? Lei é tudo que você acredita que não vai acontecer. Por exemplo, eu acredito que o Valência não vai vencer, beleza? Então eu estou contra o Valência. Significa que se der empate ou vitória do adversário, no caso o Betis, a minha entrada é lucrativa, beleza? Depois nós temos ali Bundesliga 2, Magdeburg versus Darmstadt. Um jogo muito complicado, muito difícil. Primeiro colocado contra 14º colocado. Só que aqui, cara, Bundesliga 2 é um campeonato muito difícil pra gente trabalhar a favor ou contra determinado time. Tá dando uma odd de 1,95 pro Darmstadt. Nem é um favoritismo assim absurdo, por conta que o campeonato sabe como que funciona. Olha isso, em 15 jogos fez 25 gols e tomou 14. Ou seja, tomou pelo menos um gol por jogo e fez quase 2 gols por jogo. É um time que faz bastante gol, mas toma muitos gols também. E assim funciona a Bundesliga. Então, neste campeonato, eu indico, e é o que eu faço, se for para trabalhar aqui alguma coisa, eu prefiro muito mais trabalhar o mercado de gols, beleza? Nunca a favor ou contra um time. Trabalhar o mercado de gols, porque aí se sair para qualquer lado, a gente sai lucrativo, beleza? Aqui dá pra gente trabalhar o mercado de gols, over 1,5, over 2,5, acho muito interessante, beleza? Depois nós temos ali, ó, Lazio versus Monza. Monza é um time que subiu aí, né,
para a Série A, primeira divisão, e tá dando uma odd 1,56 para Lazio. A Lazio não é nenhuma sensação, muito longe disso, mas é o terceiro colocado, uma derrota nos últimos 5 jogos, se eu não me engano foi até para o Napoli. Então assim, é um jogo que a princípio tudo indica a gente buscar um cenário. Esse cenário aqui, ó. Tudo indica a gente buscar esse cenário. Back a Lazio. Back a Lazio. Porém, o que a gente precisa? A gente precisa que os times entreguem aquilo dentro de campo, beleza? Então, se a Lazio começar o jogo amassando, indo pra cima, querendo realmente vencer e com o time titular, aí sim, é um jogo interessantíssimo pra gente buscar um back aqui, beleza? Depois nós temos ali, ó, Sporting Braga versus Moreirense. Deixa eu puxar aqui as odds, se aparece pra mim. Caramba, Fortaleza meteu 4 agora, velho. Quer ver? Agora vai aparecer, eu acho. Ó, já tá 3. Acabou de meter o quarto primeiro tempo. Absurdo, absurdo. E eu escalei no Cartola o atacante do Fortaleza, Galhardo. E o técnico deixou ele no banco. Com toda certeza ele teria feito algum desses gols aí. Não tem como, o cara... Sai 4 gols, nenhum fosse dele. Aí ele tá no banco. O time tá ganhando de 4-0. Vai colocar atacante? Me lasquei. Mas enfim, ó. Tá dando uma odd 1,18 para o Sporting Braga. O Sporting é mais time do que o Moreirense, que a gente vai ver aqui. Sim, Sporting é mais time. Sporting Braga, né, no caso. Braga é mais time. Mas um odd 1,18 eu acho que é muito puxado. Acredito que o Braga vá vencer. Acredito que dê para buscar um back ao Braga. Eu vou ficar de olho aqui, ó, vou até colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Acredito sim que dá pra gente buscar. Vou até ficar de olho. Braga, mas uma odd 1,18, cara, olha só. Uma odd 1,18 eu busco em que? Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool nos melhores tempos, anos atrás. Barcelona, naquele tempo que tinha Messi, Xavi, Iniesta, Neymar, enfim, é essa galera. O odd 1,18 é muito baixa, muito baixa. Aqui na América do Sul eu não trabalho odds como essa, nem Flamengo, pra vocês terem uma ideia, que é um time dos maiores times. Mas eu vou ficar de olho porque o Braga é um time muito bom e o Moreirense, em contrapartida, é um time bem ruim, beleza? Depois nós temos ali, ó, Manchester United versus Aston Villa. Cara, muito complicado. Eu não sei como que vão estar as... Não sei como que vão estar as formações para esse time, para esse jogo. É a EFL Cup. EFL Cup. EFL Cup. Alguma coisa assim. Tá dando uma odd bem baixa para o Manchester United. Então assim, cara, é muito complicado, muito difícil. O Aston Villa vem muito mal, deixa eu até vou buscar aqui, porque aqui quando é Copa não mostra os últimos jogos. O Aston Villa, cara, perdeu para o United, perdeu para o United de 3-1, jogo que valia. Aliás, ó, perdeu para o United. O Aston Villa venceu o United por 3-1. Aston Villa venceu o United por 3-1. E agora tá dando uma odd 1,66 para o Manchester United. Cara, bem complicado. Esse jogo aqui, ó, eu quero muito fazer, quero assistir. Um dos... Cara, pra mim é o maior jogador de todos os tempos, junto com o Neymar, mas gosto muito do Neymar, sou Neymarzete. Mas Cristiano Ronaldo não dá, cara. Ele é outro nível de ser humano, pra mim. Então, assim... Esse jogo é 100% live. Se tiver com o time completamente titular, se os caras realmente estiverem jogando, por exemplo, o Antony já não vai jogar, acho que ele já só vai para a Copa do Mundo agora. Então assim, é bem complicado, bem difícil, tome muito cuidado, mas esse jogo eu quero fazer, mas 100% live. Aí nós temos aqui, ó, Real Madrid versus Cádiz. Real Madrid é favorito, Real Madrid é mais time, porém... Se eu olhar aqui, ó, quanto que tá a odd do Real Madrid, odd 1,18. O Real Madrid não é time para odd 1,18. Ele não é o típico time que amassa como o Manchester City, como
um Bayern de Munique, entendeu? Eu teria que ficar horas aqui explicando exatamente o porquê disso ou daquilo. Na maioria das vezes o Real Madrid vai vencer. Eu torço pro Real Madrid. Eu gosto muito do Real Madrid. Gosto muito mesmo. Mas ele não é time para odd 1,18. Sempre vence ali no segundo tempo e tudo mais. Então é bem complicado. Aqui tá dando prováveis escalações com o time completinho. Mentira, eu já vi que Benzema não treinou. Teve outros jogadores que não treinou. Se eu não me engano, Tchouaméni também não treinou. Então assim, muito cuidado, muito cuidado. Provavelmente esses jogadores mais veteranos, por exemplo, Militão é novo, mas já está com a cabeça na Copa do Mundo. Kroos provavelmente não jogue. Vinícius Júnior, não sei. Benzema não vai jogar. Então assim, é um jogo bem complicado. Óbvio, Real Madrid é sim favorito, tanto que o Barça já abriu ali 5 pontos. Então se o Real Madrid perder, vai ficar uma diferença de 5 pontos. Se vencer, diminui para 2, fica ali tranquilo. Então assim, é um jogo que o Real Madrid necessita vencer para não disparar do Barcelona. Se o Barcelona tivesse perdido, com toda certeza o Real Madrid não estava nem aí para esse jogo. Mas pelo fato do Barcelona ter vencido o jogo, pode ser que o Real Madrid vá para cima, beleza? Então sim, por conta disso, talvez eu venha para buscar um back ao Real. Mas assim, aqui eu não vou numa entrada punter, por conta que eu não sei como o Real Madrid vai para o jogo. E mesmo se for com seus principais jogadores, onde vai estar a cabeça dos jogadores? Nesse jogo que não vale hoje absolutamente nada, apenas ficar ali junto com o Barcelona, ou a cabeça deles vai estar na Copa do Mundo. Então assim, cara, isso é importantíssimo. E lembrando, olha só, falta 2 jogos só pra gente falar, já vou finalizar aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, comenta aí. Comenta o que você tá achando, se você gosta, quer que eu traga mais palpites, quer que eu faça mais vídeos, beleza? Se esse vídeo chegar a, sei lá, 20 comentários e tiver pelo menos 100 likes, eu vou fazer todos os dias, beleza? Eu me comprometo, mas eu preciso saber se vocês realmente querem que eu faça, fechou? E não se esqueça, deixar o like e se inscrever no canal. E principalmente, primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios, que está lá gratuito. Se você quer se tornar profissional no mercado de escanteios, mano, assiste esse vídeo, que nem pagando qualquer outro curso aí você vai ter um conteúdo como esse, beleza? Depois nós temos ali, Atlético Mineiro versus Cuiabá. Cara, que jogo difícil, porque o Atlético Mineiro vem muito mal no campeonato, muito mal. Era para estar ali junto com o Palmeiras e Flamengo, brigando por títulos, e tá dando uma odd 1,40 para o Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos tem uma vitória. 1,40 para um time que nos últimos jogos uma vitória. O Cuiabá jogando, vamos ver. O Atlético Mineiro jogando em casa, olha isso. Fortaleza vencendo, passou. Ah não, aqui é classificação em geral. Jogando em casa, Atlético Mineiro 5 empates e 6 derrotas. O Cuiabá jogando fora de casa, 4 vitórias, 11 derrotas. Cara, mas assim, 1,40 para um Atlético Mineiro, acho muito difícil. Pelo fato do Atlético Mineiro necessitar muito, e principalmente tá sem o Hulk e sem o Arana, que são os seus 2 principais jogadores. Por conta disso, cara, perdeu muito. O Atlético Mineiro perdeu muito. Então, pelo fato de estar sem seus principais jogadores, eu acho muito complicado. Porém, é o seguinte, Beck eu acredito muito difícil. Pode ser que a gente até busque, mas eu acho muito difícil, pelo menos no pré-live. Talvez no live seja mais simples, mais fácil. Se a gente for buscar aqui, o Cuiabá, se o Atlético Goianiense perder hoje, se empatar vai a 35 e tem mais um. Se o Atlético Goianiense perder hoje, o Cuiabá tá tranquilo. Não precisa mais nem jogar o campeonato, que ele já tá tranquilo. O Ceará jogou e perdeu. O máximo que vai a 37, não alcança mais o Cuiabá. E o Atlético Goianiense vai jogar já.
Então, assim, se o Atlético Goianiense vencer, o Cuiabá necessita vencer. Você vê como que é importante? Por exemplo, ó, você pensa o seguinte: se o Atlético Goianiense vencer hoje, vai encostar. Aí o Cuiabá, mano, eu preciso ganhar agora. O Atlético Goianiense encostou em mim, então eu necessito vencer. Agora, se o Atlético Goianiense perder, eles já definem os 4 rebaixados. E o Cuiabá não vai estar nem aí, então ele vai estar relaxado. O Atlético Mineiro tem mais time e necessita muito da vitória para ir para a Libertadores. Aí sim, se torna um jogo muito interessante para o Atlético Mineiro, beleza? Então é esse o cenário. A princípio eu acredito que seja um jogo no mínimo, a gente pode sim também buscar um back ao Atlético Mineiro, mas pode ser um jogo muito interessante para cantos, porque o Atlético Mineiro ele necessita ir para cima, chutar, vai buscar estratégias como escanteios, então pode ser um jogo interessante caso o time entregue isso dentro de campo, beleza? Não adianta nada a gente querer buscar escanteios, mas o time não tá entregando aquilo que os nossos métodos pedem. Não é porque o time necessita de algo que ele vai entregar aquilo, entende? Se a gente for ver aqui, ó, hoje mesmo teve, ó, o Ceará necessitava da vitória, jogou contra um time que já estava rebaixado e olha isso, perdeu por 2-0, inclusive perdeu um pênalti aí do Mendonça, quando estava 1-0 apenas. Então assim, ó, o Ceará enfrentou um time que já estava rebaixado, não tinha mais chance nenhuma e perdeu. Então assim, só o fato da necessidade de necessitar vencer, de precisar vencer, não significa que vai vencer, beleza? Isso é importantíssimo vocês terem essa noção. E para finalizar o dia, Botafogo versus Santos. Aqui já é um jogo que eu vejo interessante. Botafogo e Santos está dando uma odd 1,95 para o Botafogo. 1,95 para o Botafogo. Deixa eu ver quanto que está o Santos. 3,80. Cara, eu gosto. Nem tá no cenário que eu tanto gosto, que é o que eu mais gosto em handicap para fazer pré-live. Mas se a gente for analisar, o Santos vem muito mal. Vem muito mal. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias apenas. Bem verdade que o Botafogo tem o mesmo cenário, exatamente o mesmo cenário. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Mas eu acredito que o Botafogo vem melhor. O Santos tem muita dificuldade, tem uma molecada lá muito boa. Fora de casa, o Santos tem apenas 4 vitórias. Jogando em casa, o Botafogo, muito ruim, tem 5 vitórias apenas. Cara, pelo que eu venho acompanhando dentro de campo, o Botafogo está muito bem. E o Santos está muito mal. Então assim, ó, eu venho com a ideia. Não significa que é isso que eu vou buscar. Entendam bem. Eu venho com a ideia de buscar um possível back. Botar fogo. Eu venho para buscar uma possível ideia de buscar um possível back ao Botafogo. Mas também não descarto em nada a possibilidade de buscar um possível mercado de escanteios. Beleza? Eu preciso do quê? Preciso que o time entregue aquilo que os nossos métodos pedem. Ponto. Beleza? Então se eles entregarem, a gente executa a nossa entrada. Fechou? Não vou me alongar. Já passei todos os recados, já falei tudo que eu tinha para falar. Se você gosta, não se esquece, comenta aí o que você está achando, o que você gostaria, se quer que eu continue. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.